Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós nos encontramos aqui em São João del Rei, onde nós temos essa belíssima homenagem erigida aos nossos valorosos heróis que lutaram na Segunda Grande Guerra, oriundos do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Esses nossos heróis brasileiros, eles foram combater o socialismo de Adolf Hitler e também o fascismo de Mussolini. E é muito importante que nós tenhamos em mente a nossa história sempre viva, para que nós não nos tornemos escravos desse nefasto regime socialista que ainda insiste em escravizarmos. Então a história é de suma importância para que nós não percamos a nossa liberdade, a nossa identidade e que também possamos honrar esses jovens que deram a sua vida em prol da nossa liberdade. Eu vou encerrar aqui na placa comemorativa do lançamento desse monumento aos nossos expedicionários, mostrando o nome daqueles que saíram de São João del Rei para combaterem no frio no Teatro de Operações da Itália. Aqui nós temos o rol de todos os brasileiros nascidos em São João del Rei que deram a sua contribuição contra o socialismo de Adolf Hitler. Eu fico muito feliz em ter no rol desses heróis meu tio, que me contou as agruras, a amizade, também a fé passadas no campo de batalha em prol da liberdade do nosso povo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Grande Guerra. Prezados e prezadas, a cobra realmente fumou. Em 1944, vários heróis brasileiros foram até a Europa e na Itália, no Teatro de Operações da Itália, entregar a sua vida e a sua juventude lutando contra o socialismo de Adolf Hitler e contra o fascismo de Mussolini. Eu vou partilhar aqui aos senhores e senhoras alguma das histórias que foi narrada a mim pelo meu tio, pelo pracinha Antônio dos Santos, que participou do palco de operações na Itália em 1944 e 1945. Meu saudoso tio era sargento engajado do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, Montanha. E nós encontramos no 11º Regimento de Infantaria esse mural referente à tomada de Montese, ocorrida em 1945. A tomada de Montese, na Itália, foi uma sangrenta batalha. Meu tio me contou que durante a tomada de Montese, um soldado do seu pelotão, também do 11º Regimento de Infantaria, tombou após ter sido atingido por uma rajada de submetralhadora dos alemães. Meu tio foi ao seu encontro. O soldado apontava para o seu capacete. Meu tio removeu o seu capacete e dentro dele havia a foto da sua querida esposa e da sua amada filha. Meu tio compreendeu, olhou dentro dos olhos do seu soldado e balançou afirmativamente a sua cabeça. E após o nosso valoroso herói, também o 11º Regimento de Infantaria, descansou. Meu tio também foi ferido nessa batalha de Montese, mas recuperado, participou da batalha
da tomada de Monte Castelo. Gostaria de prestar homenagens ao pracinha Sebastião Boanerges Ribeiro, herói de guerra, oriundo do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Grande amigo do meu saudoso tio também pracinha, que lutou bravamente, mesmo após ter sido atingido por estilhaços de uma mina, se negando a abandonar os seus companheiros no sangrento campo de batalha, com um custo quase que total de uma vista. Quando retornou ao Brasil, deu baixa se dedicando aos estudos e à vida civil, tornando-se um exemplar e bondoso médico, lembrado com grande saudade até hoje em Belo Horizonte. O Dr. Sebastião Boanerges Ribeiro escreveu um livro no ano de 2002 intitulado Diário de Campanha, contendo preciosas anotações que realizou em seu diário durante o período em que esteve na Itália. Creio ser importante retratar a parte da história vivida na Segunda Grande Guerra através de fragmentos familiares, de um pracinha do 11º Regimento de Infantaria, que irá refletir o sentimento vivenciado naquele difícil momento, mas que foi encarado com bravura, dignidade, honradez e principalmente a fé depositada em Cristo Jesus. Abaixo iremos ler alguns trechos retirados do livro Luz versus Trevas. Subtítulo contido no livro Luz versus Trevas: Nossos verdadeiros heróis. Meus heróis não morreram de overdose. Frase proferida pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, à jornalista Miriam Leitão. Nossa pátria forneceu 443 heróis que tombaram no cumprimento do dever, além de 2.722 feridos e 23 desaparecidos. Em nome dos meus saudosos tios da Força Expedicionária Brasileira, o pracinha Antônio dos Santos e o capitão Walter Santos, que encerrou a sua carreira junto ao tiro de guerra 04019, como delegado do Serviço Militar em Divinópolis, ativo membro PAST, presidente e vice-governador do Lions Club, presto uma justa homenagem aos nossos 25.334 corajosos combatentes que atravessaram o Atlântico para a defesa do nosso bem maior, a liberdade. Em 1944, meus tios eram sargentos de carreira do Exército Brasileiro, lotados no 11º Regimento de Infantaria em São João del Rei. O Exército iria enviar à Itália um dos dois militares, que eram irmãos de sangue, permanecendo o outro na defesa do nosso litoral. Foi uma árdua disputa porque ambos queriam servir ao seu país, defendendo-o contra o fascismo e o socialismo do partido de Adolf Hitler. Ao final, e em comum acordo, decidiram que o irmão mais velho deveria ficar para cuidar dos pais e dos filhos menores, ou seja, a Sagrada Família, cabendo a missão no Teatro de Operações na Europa ao pracinha Antônio dos Santos. Sua irmã Ruth dos Santos, aos 19 anos de idade, posteriormente tendo contraído matrimônio com o bondoso e caridoso Mário dos Passos, era enfermeira da Cruz Vermelha, tendo se voluntariado para servir ao próximo na guerra. Gostaria de observar que todos os corajosos e maduros personagens envolvidos neste contexto histórico estavam na casa dos 20 anos de idade. Meu pai, em 1944, tinha 14 anos de idade. Ele me narrou décadas depois que se dirigia ao centro de São João del Rei diariamente para ler as notícias da guerra que eram escritas e afixadas na vitrine da loja 100, sem relação com a atual rede, localizada na rua Presidente Arturo Bernardes, para retransmiti-las a seus pais e irmãos. Em 1945, leu a notícia que seu irmão havia sido baleado em combate, que se encontrava no hospital de campanha vivo, mas paralítico. A sua mãe, Altina dos Santos, chorou noites e noites, mas ao mesmo tempo orava a Deus. Seu marido encontrou apoio junto aos seus valorosos companheiros da loja maçônica Caritas número 2 de São João del Rei, fundada em 1895. Imagine, nobre leitor, os pensamentos do seu irmão neste contexto, que constantemente pensava que deveria ter ido no seu lugar. Posso afiançar tal afirmação porque convivi muito com meu saudoso e querido tio, o capitão Walter Santos, tendo tido a grata oportunidade de ter conhecido uma parte do seu bondoso coração. Posteriormente, a família recebeu uma fotografia do pracinha Antônio dos Santos após a tomada de Monte Castelo, em que participou, narrando que estava recuperado do tiro em que fora vitimado. Meu saudoso tio Antônio narrou sobre o intenso frio que desconheciam, dos uniformes inadequados e da camaradagem dos americanos, quando lhe forneceram os apetrechos adequados, e principalmente a importância da amizade e a fé em Deus,
que lhes concediam esperança. Antônio dos Santos me narrou histórias sobre a dor da morte, principalmente quando tropeçava nos companheiros que tombavam diante dele em defesa de nossa liberdade, contra o nefasto regime socialista que conduz ao comunismo, que cerceia a liberdade do povo, silenciando-o e escravizando-o após terem retirado a sua alma, vítimas da mentira e narrativas, conduzidos a substituírem o Estado no lugar de Deus. Em sua mochila levou o puro queijo mineiro que dividia com seu pelotão. Certa feita um pracinho disse: "Pô, Santos, esse queijo é tão fininho que parece um papel, uma hóstia." Como todo legítimo e precavido mineiro respondeu: "Assim dura mais para todos nós." Essa cena representa um fraternal ágape, rememorando a parte humana de Jesus o Cristo, quando repartiu o pão junto aos seus discípulos. Em uma das batalhas, um corajoso pracinha ferido nos braços do meu tio apontou para o próprio capacete. Dentro havia a foto de sua amada esposa e da sua filha. Ele olhou dentro dos olhos do seu companheiro, balançando afirmamente a sua cabeça, sabendo que o seu sargento retrataria o imenso amor que sentia por elas e que as levaria em sua alma, partiu com galhardia. De retorno a São João del Rei, cumpriu com a palavra empenhada. O 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei ficou conhecido como um dos mais corajosos destacamentos que entregaram às forças de coalizão integrantes da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira. O general americano Clintenberg, comandante do 4º Corpo do Exército Norte-Americano, disse: "No dia 14 de abril de 1945, na região de Montese, teve início a série dos mais árduos combates travados pelos brasileiros na Itália. As operações, durando 4 dias sucessivos, de 14 a 17, transcorreram sob violentos e ininterruptos bombardeios." Fonte: livro Memórias do Marechal Mascarenhas de Moraes. Subtítulo contido no livro Luz versus Trevas, o merecido descanso dos nossos heróis. Em 2080 anos, o valoroso pracinha Antônio dos Santos foi convocado novamente partindo rumo ao descanso eterno no dia de Corpus Christi. O corajoso e bondoso pracinha jamais apertou o gatilho do seu fuzil impulsionado pelo ódio, mas em prol da defesa do direito à liberdade e da crença em Deus. Abaixo o depoimento do dia da despedida do nosso pracinha, em homenagem a todos os nossos 25.334 heróis que lutaram bravamente contra o fascismo e o socialismo, através do grafite do lápis da sua filha Carmen dos Santos. Enquanto presente entre nós, foi muito fervoroso o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e todos os dias com muita fé rezava diante do quadro de ambos. Dizia-se privilegiado e abençoado por ter nascido no dia 16 de junho de 1920, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e pela providência divina foi o encontro dele no mesmo mês, em 22 de junho de 2000, dias de Corpus Christi. Sua esposa Edith e suas 4 filhas, Marilese, Maria das Graças, Maria Carmen e Maria Berenice, realizaram seu desejo de ser enterrada no cemitério de Nossa Senhora das Mercês, de São João del Rei, sua terra natal. Na frente desta igreja há uma enorme praça, onde ele adorava soltar pipa quando criança, pois morava neste local com seus queridos pais e irmãos. Dizia que sua morada eterna também seria ali devido às felizes recordações que trazia na memória e no seu coração. Ele foi velado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, tendo como presença seus familiares e uma enorme quantidade de amigos, os quais prezava muito, incluindo vários companheiros pracinhas e soldados do 11º Regimento de Infantaria. Durante a despedida recebeu a bênção do bispo Dom Valdemar Chaves de Araújo, grande amigo da família. Os soldados fecharam a urna e a cobriram respeitosamente com a tão amada bandeira do Brasil. Houve outra providência divina. O cortejo seguiu acompanhando a procissão de Corpus Christi, passando sobre o chão enfeitado das ruas. A igreja Nossa Senhora das Mercês é localizada bem no alto, possuindo rampas nas laterais e uma elevada escadaria. Porém, os soldados que carregavam a urna não mediram esforços para subir os degraus. Afinal, estava ali o corpo de um ex-veterano da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que heroicamente honrou a sua pátria. Esta imagem ficou gravada na retina dos nossos olhos. Quem se encontrava na praça via somente a nossa linda bandeira sendo elevada rumo ao céu, tendo como moldura o verde-oliva das fardas dos soldados. Houve missa de corpo presente, e ao ser sepultado uma sobrinha cantou a sua música preferida e que adorava cantar, Fascinação. O som desta melodia quebrava o silêncio de todos de uma maravilhosa noite de luar. Assim descansou o 1º Tenente Antônio dos Santos,
que aos 25 anos lutou durante a Segunda Guerra Mundial, trazendo da Itália um belo legado de patriotismo e de amor ao seu querido Brasil. No dia da exumação do seu corpo, sua família presenciou algo inusitado e inacreditável. O travesseiro branco de cetim que apoiou a sua cabeça estava tão alvo como se tivesse sido colocado naquele momento. Papai almejava sempre a paz e com muita coragem lutou por ela. Este travesseiro que manteve sua cor intacta por tanto tempo é muito significativo. Ele sustentou a cabeça de um herói de guerra que tornou realidade seu sonho e sono de paz por toda a eternidade. Maria Carmen Santos Canton.